E o goleiro Rafael do São Paulo recusou a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Esse contato aconteceu algumas semanas atrás, pouco depois da lesão de Cássio e da constatação do Cruzeiro de que Matheus Cunha, contratado do Flamengo, não conseguiria vingar como titular. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Rafael que confirmou as tratativas. Ela ainda lembrou que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, adoram o Rafael e fizeram esse convite para o jogador de 36 anos de idade, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Rafael agradeceu o convite, mas decidiu permanecer no São Paulo. Hoje, inclusive, Rafael e seu empresário Fábio Melo trabalham com a possibilidade de uma extensão de vínculo. Apesar dos 36 anos, Rafael ainda pretende jogar por bastante tempo. Rafael que defendeu o Cruzeiro de 2008 a 2019, mas jogou muito pouco porque na época era reserva do goleiro Fábio. Só para completar, registrar ainda aqui Rafael, que não conseguiu cair no gosto de todos os torcedores são paulinos, embora seja reconhecido, também foi procurado pelo Bahia. Mas assim como no caso do Cruzeiro, Rafael rejeitou a possibilidade de deixar o Morumbi. Ô Vinícius Andrade, eu quero destacar com você um outro ponto. Tem coisas que a gente observa só estando no jogo, né? Eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Bahia, aqui estava no plantão, ancorando aqui dos estúdios da Itatiaia, e ontem eu vi em loco o Kaique Kenji. Olha, me chamou muita atenção, em especial no primeiro tempo. Eu conversava com o nosso Vandinho, que é o operador técnico da Itatiaia, estava ao meu lado, falei, cara, esse menino vai dar jogador. Ele não se esconde do jogo, ele aparece, ele chama o jogo, chama a tabela, não tem medo de errar, que para um garoto da idade dele é muito importante, né? Vai pra cima mesmo, não tem medo de ser condenado, ou pelos colegas até, que muitas vezes acontece, né? O cara olha o Matheus Pereira na bola, ele 2, 3 vezes olhou pro Matheus e cortou, olhou pro KJ e chamou o drible também. O Cruzeiro vai ganhando bons e importantes jogadores. E o Cauã Moraes, que tá crescendo muito também no time do Cruzeiro. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos amigos ligados no Rádio Esportes. Um jogo do Kaique Kenji depois de ter feito um golaço contra o Bahia, então o atleta já entra muito mais confiante. Não conseguiu desequilibrar na partida de ontem, mas achei que ele mostrou personalidade. Muitas vezes saía ali do lado esquerdo, ia pro centro para buscar jogo, para tentar uma tabela. Então é um garoto que está crescendo. O Cruzeiro entrou ontem em campo com uma média de idade de 24 anos. Apenas 3 jogadores do time titular tinham 30 anos ou mais. O Fabrício Bruno, o Lucas Romero e o Matheus Pereira. Então, assim, um time muito jovem, que é muito bom a curto prazo, mas pensando a longo prazo também. É o Cruzeiro tendo esse cuidado e o Arthur Jorge apostando em um garoto no gol, em um garoto na zaga. Na direita, o Cauã Moraes também crescendo cada vez mais. É o Kaique Kenji, que foi titular pela primeira vez, sob o comando do Arthur Jorge. E é o Cruzeiro, Thiago, que sofreu no jogo de ontem, especialmente no segundo tempo. Mas eu acho que a análise da partida de ontem, a gente não pode desconsiderar o passado recente e o futuro. Só pra pegar os 2 últimos jogos do Cruzeiro. Contra a Católica, um jogo de muito desgaste físico, em que o Cruzeiro teve o segundo tempo todo com um a menos, no gramado sintético, no frio danado. E depois um jogo contra o Bahia, que o Cruzeiro sai atrás no placar, fora de casa, e tem que buscar a virada. Desgaste imenso. E olhar pra frente, o Cruzeiro tem simplesmente um Palmeiras e um Boca Juniors. Então o Arthur Jorge, assim, a função do treinador é fazer escolhas que vão exigir ali algum risco. Ele tira Matheus Pereira e Gerson. O Caio Jorge também tinha saído. São 3 lideranças técnicas, especialmente Matheus Pereira e Gerson pelo momento. E aí ele apostou muito no banco, né, na confiança do elenco, que não deu sustentação. O Cruzeiro acabou sendo empurrado pelo Goiás na reta final e passou muito aperto. Então, sim, tem que tirar lições realmente. O mais importante, o Cruzeiro conseguiu, que era a classificação. E o torcedor, o primeiro passo é comemorar, gente. Comemorar, quando o Cruzeiro está classificado. Depois a gente vai pincelando aqui o que pode melhorar, os ajustes. Foi o 13º jogo do Arthur Jorge. Eu acho que quando ele chega, ele já muda o Cruzeiro muito rápido e criou também uma expectativa de que agora o Cruzeiro vai amassar todo mundo. De que com o Arthur Jorge o Cruzeiro vai dar espetáculo. E nem sempre vai ser assim. Jogo de Copa, jogo difícil. Como o Cruzeiro não matou, poderia ter feito aí 2, 3, não fez o placar, acabou sofrendo no final. Mas o que interessa é que está classificado. É isso, Cruzeiro ganhou e está classificado, avançou na Copa do Brasil. Emerson Pansieri vai chegar já com mais informações do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, essa sequência, né, de Brasileirão. E semana que vem, hein, um jogaço entre Cruzeiro e Boca Juniors na Bomboneira Itatiaia, já com toda a sua equipe preparada para esse jogão. O Edu, Arthur Jorge claramente foi fazendo alterações, pensando na sequência, né? Tira Arroio, Gerson, Pereira, Caio Jorge, todo mundo saiu aí no segundo tempo, além do Kenji, que não é um titular, mas hoje foi titular, né? Fez certo, Arthur? Fez certíssimo. Primeiro de escalar o que ele tinha de melhor, né? Dentro das condições físicas também. O Cruzeiro que começou o jogo, Cirilo, eu já falava no intervalo, poderia ter descido pro vestiário com 2-3-0. No segundo tempo, perdeu mais 2, 3 gols. E o Tadeu foi disparado melhor em campo. Então, o que ele pensou pro jogo, deu certo.
O papel do treinador é montar o time para que a equipe crie muito e sofra pouco defensivamente. Enquanto o Cruzeiro teve completo, o time criou muito e sofreu menos defensivamente. Quando ele faz as alterações, eu chamei atenção para isso durante a transmissão, eram 6 reservas em campo, né? O Cruzeiro virou um time misto. E aí passou a ser um time incompetente atacando, e se você ataca mal, você defende mal. E o Cruzeiro começou a defender mal e atacar mal. E flertou com o empate até os minutos finais da partida contra o Goiás. Acho que foi muito mais responsabilidade de quem entrou e da displicência dessa turma na reta final do jogo do que das alterações. As alterações precisavam ser feitas. E não tinha como ser diferente. O Cruzeiro tem um Palmeiras pela frente, cara. Depois o Cruzeiro tem um Boca pela frente, Copa Libertadores. Então você esticou a corda com Pereira, com Gerson, com Caio Jorge. Chega uma hora que você abre mão deles. E o Lucas Silva tem que dar conta, o Bruno Rodrigues tem que dar conta, o Neiser precisa dar conta, e eles falharam a partir do momento que estiveram em campo. Então, acho que responsabilidade de treinador hoje não existe. Tá de acordo, Fabrício? Fez boas escolhas também o Arthur Jorge nesse segundo tempo? Eu acho que sim. Cara, e assim, e você vê como que muda o jogo, né? O Cruzeiro pro segundo tempo, a gente vinha, era a grande preocupação, a gente falando aqui no intervalo, né? Eu e o Panza, a gente, cara, o Cruzeiro tem que voltar e tem que se impor, tem que impor o ritmo, mesmo ganhando de 1-0. Não pode aceitar o Goiás vir aqui dentro, apesar que, sabe, tá fazendo o resultado 1-0 e aceitar o Goiás jogando, porque fica muito arriscado, muito perigoso. Um gol ali, você imagina se aquela bola entra, que agora a gente pode falar, que se fala antes parece dar uma zicada, mas assim, se aquela bola do pênalti entra, vai 1-1, vai pros pênaltis, é uma pressão absurda pros jogadores do Cruzeiro cobrar o pênalti. Aí o Goiás estava muito melhor na partida. O Arthur Jorge logo se ligou, né? O Arroio já tinha parado, o Kenji também. Foi e fez as 2 mudanças, mas na hora surtiu efeito, cara. Mesma posição, só de colocar sangue novo, e aí o Bruno Rodrigues entra, né, e dá uma arrancada ali maravilhosa, que fez uma jogada que o Arroio não fez o jogo inteiro. Em 2 minutos eles fizeram tudo isso aí. E aí lança o Sinisterra vai dar uma chapada, Tadeu pega, defende. Na volta, uma jogada ensaiada, que aliás, essa jogada ensaiada é uma judiação quando não entra, sabe por quê? Os adversários estudam. No próximo vídeo agora, o Palmeiras tá lá, os caras assistindo, ó, cuidado que essa jogada pode sair. Nossa, cara, tem que caprichar. E ele caprichou, né? Fez muito bem de pegar aquela chapada ali do Matheus Pereira, que rolou do escanteio, muito difícil, o goleiro foi lá, defendeu de novo. Já fez mais coisa que o Kenji o jogo inteiro. Então essas 2 substituições mudou. E aí, o Goiás assusta. Então já tomou conta ali, mas logo depois o Goiás retomou com as mudanças, enfim, e o Cruzeiro acabou aceitando. O treinador não tinha muito o que fazer, foi tirou o Gerson, que a perna pesou, tirou o Caio Jorge, que eu acho que até tirou tarde, aí coloca o Neiser, aí o Neiser, tem dia que o Neiser joga, tem hora que o Neiser ele tem que começar a controlar, às vezes ele quer fazer uma velocidade que não é a dele. Eu acho que ele tem que encontrar a velocidade dele, que é uma velocidade boa. Quando ele tenta fazer a mais, ele meio que fica atabalhoado, cara, atrapalhado. Aquele domínio ali que ele deu dominou a bola com a canela, depois se chocou com o Tadeu, até machucou o Tadeu feio, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.